nosso estilo de vida, Pai, se for necessário, e que também nos possa levar a agir e a sermos cada vez mais parecidos consigo, Pai. Venha abençoar todo o programa, Pai, desde a escola sabatina até a participação especial, esteja com todos, para que o nosso espírito possa ser sempre de adoração e louvor ao teu nome, Pai. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós agora vamos ver um vídeo da Missão Global que tem a ver com o nosso multimissionário. Neste sábado, o vídeo não tem a ver diretamente com a divisão intereuropeia, que é aquela que vai ser o alvo das nossas ofertas no 13º sábado. Tem a ver com a experiência de um senhor em Singapura. E ele diz: quando eu precisei de um milagre, aí é que eu me lembrei de Deus. E contar a história de como ele conheceu a Deus e chamar mais uma vez a atenção para a importância da nossa mensagem de saúde, muitas vezes para chegar ao coração daquelas pessoas que acham que não precisam de Deus. Olá, o meu nome é Alvin. Foi só quando precisei de um milagre que comecei a procurar algo novo. Vivo no pequeno, belo país de Singapura. Os turistas vêm aqui para ver o Hotel Marina Bay Sands ou o horizonte impressionante da cidade. E muitos homens poderosos e bem-sucedidos vivem e trabalham nestes arranha-céus. Eu diria que a maioria dos singapurenses tem uma vida confortável e sente-se segura em relação ao futuro. Em Singapura, desfrutamos de diversidade e de liberdade religiosa, mas muitos como eu não têm tempo nem sentem necessidade de explorar temas relacionados com um poder superior. Foi só quando precisei de um milagre que comecei a minha procura. E isso aconteceu quando descobri que tinha um cancro terminal. Os médicos disseram-me que não viveria muito mais tempo, meses no máximo. Até agora provei que eles estavam errados. Tenho combatido esta doença de muitas formas diferentes, mas o melhor tratamento que encontrei é através do programa New Start. N para nutrição, E para exercício, água, sol, temperança, ar puro, repouso e confiança em Deus. Este programa New Start realizou-se no gabinete da União da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Singapura. De manhã temos palestras onde aprendemos sobre os recursos naturais que estão facilmente disponíveis para fortalecer a capacidade do nosso corpo de manter uma boa saúde. Bebemos regularmente muita água e saímos para fazer exercício. Um passeio pelo parque proporciona ar fresco e uma sessão de alongamentos faz o nosso sangue circular. Também é importante descansar e fazer tudo com temperança, ou na medida adequada, nem muito pouco, nem em excesso. A nutrição é um dos componentes vitais deste curso. Aprendemos a escolher cuidadosamente a nossa comida e a preparar pratos deliciosos. Quando fortalecemos o nosso corpo, ele combate as doenças por nós, e nós sentimos melhor e vivemos mais tempo. O último elemento, a confiança, é um conceito totalmente novo para mim. É um recurso natural para uma boa saúde que é muito enfatizado aqui. Sempre que ele surge, fico mais curioso em relação a Deus, o nosso Criador. Há muitos líderes importantes que frequentam este curso. Alguns vieram de outros países. E eu sinto-me privilegiado por estar aqui. Ao melhorar a minha saúde, aprendi lições muito importantes e estou grato por este programa maravilhoso que me deu as ferramentas para a manutenção de um corpo, mente e espírito saudáveis. Depois deste vídeo, irmãos, em que realmente podemos ver como Deus operou o milagre na vida deste homem e realmente o está a curar da sua doença, que nós também possamos pôr essas mesmas indicações, esses mesmos conselhos que temos da parte de Deus, que os possamos pôr em prática na nossa vida e vamos ver que realmente as diferenças acontecem. Neste momento vamos passar à recapitulação da lição. A lição hoje será em geral.
Mas antes disso vamos fazer no instante a chamada, que peço aos dinamizadores que se possam dirigir às suas classes para fazer a chamada e que realmente o Senhor esteja connosco e que a mensagem que nos é trazida esta manhã que realmente possa ter impacto nas nossas vidas.
Muito bom dia, prezadas irmãs e prezados irmãos. É um prazer estar esta manhã na Igreja em Canelas. Já há uns sábados que não estou cá. Já há muitos sábados que não tenho o prazer de estar com os irmãos. Agradeço o convite que me foi feito, mas também sinto a responsabilidade de uma lição que não é fácil, como não são fáceis as lições de Jó. Eu penso que nós todos já percebemos que a grande atitude no meio do livro de Jó foi quando os amigos de Jó estiveram calados. E às vezes é isto connosco, às vezes custa-nos estar calados, mas se calhar isto era uma lição para nós quase passarmos calados, vermos os textos, refletirmos sobre eles, porque nós temos um problema que pode ser idêntico ao dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, como já vimos e vamos poder constatar, eram pessoas conhecedoras, eram crentes, eram pessoas que conheciam muito sobre Deus e eram pessoas que queriam defender Deus, mas como já percebemos, erravam porque eles não tinham todos os dados em mãos e nós também não temos. Nós também não temos. E na verdade aqui o silêncio é de ouro. Quando o sofrimento chega, quando a doença chega, quando a morte chega, faltam-nos as palavras. E às vezes nós mesmo querendo ajudar, é quando nós complicamos as coisas. Às vezes a nossa presença, uma palmada nas costas, sentir que estamos ali presentes às vezes é a melhor coisa, porque nós, mesmo tentando ajudar, às vezes não conseguimos ajudar, não temos tudo que é necessário para ajudar, porque só Deus é o grande consolador aqui e pode ser o grande ajudador. Pois a lição de hoje, o título é a cólera de Eliú. De qualquer forma, eu penso que refletindo sobre todas as lições, e esta também, eu pus como título Advogados de Deus, porque na verdade os amigos de Jó procuraram defender Deus e o Eliú fez isto mais uma vez, já percebemos. Portanto, advogados de Deus. E gostava, antes de entrar na lição, fazer duas perguntas apenas para nós refletirmos. Será que estamos habilitados para ser advogados de Deus? Às vezes acontece qualquer coisa e nós dizemos, Deus sabe, Deus faz, Deus não sei quanto, Deus é que sabe melhor. É verdade. Mas às vezes isto pode causar ainda mais sofrimento. Porque nós não percebemos tudo. Nós vemos um bocadinho a ponta do iceberg. E depois outra pergunta, que também é importante. Agora toquei duas vezes. Estamos habilitados para ser advogados dos nossos irmãos? Às vezes nós tentamos defender Deus e às vezes também quase procuramos defender os irmãos ou então ser advogados de acusação. Porque é por causa disto, é por causa daquilo, foi por isto, foi por aquilo que aconteceu, que vai acontecer. Na verdade, o silêncio é o melhor nestas circunstâncias. E o verso áureo diz-nos uma coisa muito interessante. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é que isto quer dizer? Isso. Que nós não sabemos nada. Nós precisamos nos pôr na mão de Deus. Eu costumo, já disse aqui provavelmente isso, nas poucas vezes que aqui venho, há um hino muito bonito que eu gosto do nosso cenário, que é o 500. Sabem como é que diz o coro do hino? Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E nos grandes momentos da vida, se nós pudermos falar, ficar calados e dizer isto, temos tudo dito. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E nós, às vezes, não sabemos nada. Na verdade, os caminhos de Deus, nós não os podemos compreender.
E não compreendemos, às vezes, não é só não compreender os caminhos de Deus. Deixamos de perceber, e a lição vai nos chamar sobre isso, a chamada-ação é isso, que temos um inimigo poderoso. E às vezes até o que nós atribuímos a Deus é o que estavam a fazer os amigos de Jó e o próprio Jó. Afinal, Deus podia ter evitado, mas não podia. Deus tinha que permitir que Satanás tentasse Jó, porque senão Deus era acusado de ser um Deus super protetor e que não permitia a tentação, que ele era crente por interesse. E nós percebemos que, na verdade, Deus está limitado neste sentido muitas vezes. Porque é que vêm problemas à nossa vida? Satanás diz, olha, deixa-lhe acontecer isto e vais ver se ele continua a ser o mesmo. Deixa-lhe acontecer isto na vida dela e vai ver se ela vai continuar a ser a mesma. E Deus tem que permitir para que possamos comprovar humildemente diante do mundo, dos anjos e dos homens, porque somos um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, que ainda que ele me mate, como é que diria o Jó? Nele esperarei. É esta atitude que é mais de silêncio do que de ação e mais de silêncio do que palavras. Na verdade, nós não conseguimos perceber, vamos perceber um dia. Aí vamos perceber, quando o Senhor vier. Temos aqui os objetivos da nossa lição. Tracei 3 objetivos. Primeiro, perceber que podemos começar muito bem e acabar muito mal quando pensamos que temos todas as respostas para as razões do mal, do sofrimento e da dor. Podemos até argumentar com a Bíblia na mão, mas nós não temos todas as respostas. Nós não sabemos. O que é que precisamos de fazer? Vamos continuar a ver. Ponto seguinte. Compreender que sentimos a realidade do mal, do sofrimento, da dor e da morte, mas não temos possibilidade de os explicar satisfatoriamente. Meus irmãos, nós às vezes gostaríamos que o pecado fosse justo ou que o mal fosse justo. Mas o mal é injusto e a morte, muitas vezes, o sofrimento são injustos, porque vivemos num mundo injusto. E, portanto, nós sentimos a injustiça, mas temos que esperar em Deus. Porque nós estamos no centro do grande conflito. Este é o problema e este é o centro do livro de Jó. Depois, ponto terceiro. Há aqui 2 palavrinhas destacadas que eu gostava que nós as víssemos desde o princípio ao fim da lição. Aprender a enfrentar com humildade as grandes questões da vida, mantendo a esperança em Deus. Meus irmãos, nós temos que perceber que, diante dos problemas que surgem, e surge um e surge o outro, às vezes nós ouvimos notícias e ficamos estarrecidos. Mais um irmão com problemas. Nós temos que perceber porque é que isso acontece. E confiar, esta parte final, esperar em Deus. É assim que termina a nossa lição, fala em fé. Confiar em Deus, esperar em Deus. Foi esta a atitude de Jó. Continuando. Nós já dissemos que os amigos de Jó conheciam grandes verdades. Jó também. Eles conheciam a verdade, eles não eram ignorantes. E vamos analisar, elas estão na lição, mas depois vamos entrar mais na discussão. Mas vamos ver aqui as verdades que eles conheciam. Esta é uma verdade de Jó. Para mim é o verso áureo do livro de Jó. Há bocadinho já o citava. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não viverá perante ele. Este texto nós estudámos semana passada e aparece logo na lição de domingo, como Jó tinha chegado a esta conclusão. Meus irmãos, esta é a grande conclusão de Jó e é a grande lição do livro de Jó para todos nós. Meus irmãos, amanhã qualquer um de nós pode estar com uma doença terminal. Como é que vamos reagir? Há pessoas que desesperam. E há pessoas que dizem como Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Muitas pessoas revoltam-se com Deus diante do sofrimento. E nós temos que pedir ao Senhor que nos ajude agora que estamos bem, porque é agora que nos temos que preparar para, se algum dia, não vai acontecer com toda a gente, naturalmente, as coisas correrem mal.
Porque nós estamos num mundo de pecado e de sofrimento e temos que dizer: Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Esta paz que nós temos que pedir ao Senhor que nos dê quando os momentos forem mais difíceis na nossa vida. O que é que dizia o salmista? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque não tenho medo da morte, é isso? Não. Porque tu estás comigo. Não é ser forte para enfrentar a morte, nenhum de nós é forte. Agora podemos, se Ele está ao nosso lado, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Todos nós precisamos ter esta experiência com Deus, porque nos momentos difíceis esta experiência é consoladora. Diz que o teu cajado me consola, não é? A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é que mostra? Jó, são palavras de Jó, mostra esperança aonde? No julgamento ele diz: eu me defenderei diante dele. Está a falar aqui de uma atitude de julgamento. Quando chegar o julgamento, Deus vai mostrar a razão por onde estão as coisas. Eu costumo dizer, e talvez todos cheguemos a conclusão, Deus não se engana. Quando for o momento do julgamento, ninguém se vai salvar por engano, nem ninguém se vai perder por engano. Deus não se engana. E, portanto, o Jó estava com esta tranquilidade. O que é que isto mostra? Mas, aqui temos uma frase de Eliú. Aliás, também ainda é de Jó. Esta ainda é de Jó. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome, como o vestido ao qual rói a traça. Este é um texto que vem na nossa... O que é que sabia Jó? Jó tinha a consciência de que era pó. Apesar de ser pó e perecível, o que é que ele tinha? Esperança. Porque ele sabia que apesar de eu ser como uma coisa que me desfaço em pó, mas eu espero em Deus. Esta é a palavra-chave desta lição, esperança em Deus. Outra, qual é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Quem é que disse isto? Este foi nos amigos de Jó. Às vezes nós citamos os amigos de Jó, porque eles diziam verdades, só que não estavam a ver a coisa muito bem. O que é que ele dizia? Ele está a dizer palavras que nós encontramos no Novo Testamento, o pensamento está lá. Não há justo nenhum sequer. Jó, não pode ser justo porque não há justo nenhum sequer. O seu pensamento estava bem enquadrado no pensamento bíblico. Todos pecaram. Jó, também pecaste? Isto é verdade. Ele estava a dizer verdades. E nós às vezes podemos dizer verdades, mas também dizê-las no sítio errado ou com um propósito errado. O que é que diz este texto? Este é um texto de Jó, outra vez, mais uma vez é Jó. O que é que ele diz? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Conhecemos este texto, é um dos textos muito bonitos do livro de Jó. Meus irmãos, eu quando leio este texto fico espantado, porque fala aqui, eu sei que o meu Redentor vive. Para nós que estamos depois da ressurreição, perceber que o Redentor vive é fácil. Mas para Jó, se este é o livro que é escrito antes do Pentateuco, ele já tinha esta esperança de um Redentor vivo. Como é que é possível? Na verdade, só por inspiração divina é que Jó podia ter dito esta palavra. Um Redentor vivo. Mas afinal, nós percebemos que falar num Redentor vivo depois de Cristo foi morto, mas Jó estava a falar disto antes. O meu Redentor vive, diz mais. O meu Redentor virá. Antes que se escrevesse o Pentateuco, já Jó esperava a segunda vinda de Cristo, a vinda do Redentor. É incrível isto, não é? Mas, ele neste texto ensina mais alguma coisa. Ele diz que quando o Redentor vier, vai ressuscitar os justos. Jó percebia isto tudo. Quer dizer que eles tinham uma noção da verdade muito profunda. Da verdade bíblica, porque a verdade bíblica tem que ser compreendida no contexto todo da palavra de Deus, e Jó percebia isto. Mas é incrível como é que é possível, como eu dizia, no tempo de Moisés, estas verdades serem já claras na mente de Jó. Portanto, eles sabiam a verdade. Mais uma verdade,
São palavras de Jó também. Eis que o temor do Senhor é sabedoria e apartar-te do mal é inteligência. O que é que isto nos quer dizer? Ensina-nos muita coisa. Ensina-nos que o temor, ou o respeito, uma atitude humilde diante de Deus, apesar das circunstâncias adversas, demonstra a verdadeira sabedoria. Isto não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Mas quando parece que o mundo está a cair em cima de nós, sabem o que é que Jesus disse? Isto aconteceu a Jesus. Jesus estava na cruz e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Isto às vezes pode acontecer na vida de cada um de nós. Eu não sei se alguém já disse isto. Deus meu, por que me desamparaste? Parece que Deus nos desamparou. Mas, na verdade, o temor do Senhor, nesta altura, manter a serenidade diante de Deus é o segredo que Jó descobriu. Então vamos agora numa parte que gera mais discussão. As verdades conhecidas pelos amigos de Jó, vimos algumas, há muitas outras. O que é que falhou então? O que é que estava a falhar na visão de Jó e na visão dos seus amigos? O que é que falhava? Podem falar. O que é que falhava? Aquilo que eles não podiam ver tudo, é verdade. Vamos continuar a pensar. Os amigos de Jó falavam sobre a teologia, isto é um termo muito usado no nosso termensário, a teologia da retribuição. O que é que isto quer dizer? O castigo retributivo. Quer dizer que todos recebem na vida aquilo que merecem. Ele está doente é porque merece. Ele está assim é porque fez aquilo. É porque ele fez alguma coisa que ele fez na sua vida que não está bem. E uma pessoa que está doente ainda fica mais doente. Porque já não lhe chega a doença, ainda lhe cai em cima a dizer: tu estás doente porque tu fizeste qualquer coisa. Ou porque isto ou por aquilo. Era a visão. Eles tinham uma visão da verdade muito abrangente, mas eles não percebiam tudo. O mal só acontece às pessoas más, pensavam eles. Meus irmãos, isto é perigoso, porque às vezes isto pode nos acontecer a nós. Uma ocasião, um irmão de Braga, um jovem, estava com um tumor no cérebro. E a mulher, coitada, ao ver o homem naquela situação, estava com uma depressão enorme. E eu liguei-lhe, eu já não estava em Braga, liguei-lhe. Ele queixava-se, ele dizia, mas porquê é que Deus permitiu que isto acontecesse? Nós que fazíamos tudo, nós que até na nossa alimentação nós éramos tão cuidadosos e nós começamos a tentar encontrar razões. E ele estava assim nesta situação. E nós podemos cair nela. Meus irmãos, nós temos que pensar que o mal neste mundo acontece às pessoas más, e a Jó aconteceu porque ele era bom. Porque o inimigo dizia: olha, deixa-o ficar doente e vê se ele não se torna como os outros. Isto aconteceu a Jó. Na verdade, há uma expressão popular, esta não está na lição, mas as pessoas dizem muitas vezes isto. Como é que elas dizem? Cá se fazem, cá se pagam. Aí as pessoas estão doentes, olha, é porque fizeram, é porque não sei quanto, é porque não tiveram, é porque não estavam com Deus, é porque Deus estava... Meus irmãos, se nós tivermos este discurso, era o discurso dos amigos de Jó, grandes crentes. Nós podemos estar a aumentar o sofrimento das pessoas que já têm sofrimento que chega. Por outro lado, Jó, o que é que falhou? Jó tinha uma consciência limpa. Isto é muito importante. Sabem? Quando nós temos um problema grave e olhamos para trás e dizemos: ó Senhor, eu fiz o que sabia. É uma coisa. Agora, quando nós começamos a olhar para trás e dizemos: ó Senhor, eu errei tantas vezes, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Eu realmente estou a receber isto porque foi fruto daquilo que eu fiz e eu deixei de fazer. Ou porque fumava, ou porque bebia, agora estou com isto. É diferente. Quando nós olhamos para trás: Senhor, eu fiz o que sabia. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. O Jó não conseguia compreender porque é que estava a acontecer um mal tão grande. Uma das lições já falou nisso. O Jó, quantos filhos perdeu? 10. Sabem que depois diz que Deus lhe deu mais filhos e etc. Mas será que ele podia esquecer aqueles que partiram tão jovens? Há cicatrizes que nunca mais... Nós não podemos querer limpar as cicatrizes. Elas estão lá.
perder aqueles filhos, mesmo quando a vida se reorganizou, foi sempre sofrimento para aquele homem. E nós temos que pensar que realmente ele não percebia. Contudo, este é o aspecto importante. Ele continuava a esperar em Deus. Vou repetir o texto em instantes. Ainda que ele me mate, nele esperarei. O que é que falhou? Primeiro. Sim, senhora. Alguém pediu a palavra. Faz favor. Tanto nós, como os amigos de Jó, somos vítimas da lógica. Claro. A célula causa e efeito, não é? E, como não sabemos todas as coisas, temos de ser prudentes. Claro. Nós também erramos cada vez que julgamos. Às vezes até acertamos, mas a maior parte das vezes erramos. E esta lição e todas as outras que precederam, e se calhar as 2 ou 3 que ainda faltam, vão-nos mostrar aquilo que Salomão, e por alguma razão Salomão foi considerado o homem mais sábio, viveu sobre a face da terra, que o silêncio é precioso, que a prudência é preciosa, que a compaixão e a misericórdia são necessários em todas as nossas intervenções em relação aos terceiros e em relação a nós próprios, claro. Quanto mais a Deus. Claro. E, de facto, o calado é o melhor. Muito obrigado. Então, aliás, o que está aqui a dizer, qual era o problema? É que nenhum deles, mesmo Jó, não compreendia o que estava a passar. Todos partiam de uma perspectiva limitada. É o que estava a dizer o irmão René. A lição diz mesmo isto, a mesma que todos nós, os seres humanos, temos. Nós vemos sempre as coisas de uma forma limitada, não temos uma visão cósmica das coisas, porque tem que ser cósmica para se compreender isto. Nós, como humanos, precisamos de ser humildes, vem de encontro ao que o irmão René estava a dizer, quando pretendemos falar sobre a forma do agir como Deus age. Temos que ser humildes. Jó dizia, eu não mereço o que me está a acontecer. Então o Eliú, o que aconteceu? Perdeu a paciência. Será que já nos aconteceu alguma vez perder a paciência? Por ouvirmos, eu estou a falar em termos de diálogos espirituais até. Às vezes perdemos a paciência, já não podemos ouvir. Ou porque ele insiste naquela doutrina que está errada, às vezes perdemos a paciência. Ele não ficou satisfeito porque os 3 amigos ficaram sem resposta. É engraçado que a lição diz-nos que os 3 amigos que se calaram. Depois de ouvir a argumentação de Jó, eles ficaram sem palavras. E se calhar estavam numa altura de reflexão, mas o Eliú, que era o mais novo, né? Ele não conseguia, ele não podia ouvir mais Jó dizer que era inocente. Não podia. Para ele ter um sofrimento daqueles, ele tinha que ter feito alguma coisa na sua vida. Tinha de haver um culpado para aquilo. E este é o nosso problema, e o irmão René quase com isto. Se eu estou doente é porque fiz alguma coisa mal. Se tem que haver um culpado. Tem que haver uma razão para isto, porque nós estamos habituados a ver tudo como causa e efeito. E às vezes nós desconhecemos as causas mais profundas. Deus não podia ser o acusador, o causador, na perspectiva de Eliú. Não podia ser Deus a provocar aquilo. Então quem é que tinha que ser? A culpa só podia ser de um. Era de Jó. Só que faltava aqui outro elemento. O que é que faltava aqui? É que ele não estava a fazer contas ao grande inimigo, que era o inimigo de Jó e todos nós. Eliú, reparem, ele pretendia ter a inspiração do Espírito do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai. Ele falava em nome do Deus Todo-Poderoso. Mas apesar de fazer isto, ele tinha o mesmo problema de limitação da visão. Ele atacava a visão que Jó tinha de si mesmo. Jó olhava para ele e não via motivos, mas ele não aceitava isto. E ele dizia, eu te respondo, não foste justo, tu não podes ter sido justo, porque senão tu não estavas nessa situação. Eliú estava a tentar proteger a sua compreensão de Deus diante do mal tão terrível. A lição é uma frase mesmo da lição.
Deus não podia ter feito isto. Então Eliú estava a defender a Deus. E sabem, meus irmãos, aqui eu gostava que nós refletíssemos. O que é que normalmente acontece quando os homens querem ser advogados de Deus? Quando nós queremos defender a Deus? É isso. Sabe o que aconteceu? Olha, o fariseísmo. Os fariseus eram fariseus porque eles procuravam defender Deus, a lei de Deus. Por exemplo, as cruzadas. Isto faz parte da história do cristianismo. As cruzadas existiam porque os cristãos da época pensavam que tinham que ir defender Deus, tinham que ir atacar. E então havia pessoas que ofereciam as suas vidas para irem para ali. Mas a Inquisição também era uma forma das pessoas pensarem que estavam a defender Deus. Mas dentro do protestantismo aconteceu coisas muito parecidas. Mas, se nós quisermos ir agora para os dias de hoje, o Estado Islâmico não são pessoas que pensam que estão a defender a Deus e dão as suas vidas porque na sua perspectiva eles estão a lutar por Deus. E, meus irmãos, o fanatismo e as coisas acaloradas, isto pode acontecer a todos nós, quando queremos defender a Deus. Faz para o irmão João. É verdade. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, sim, senhor. Agora, em todas estas atitudes, onde é que está a humildade? Normalmente, quando nós defendemos a Deus, porque temos essa sensação de que estamos a defender a Deus, nós às vezes deixamos de ser humildes. Porque se eu estou a falar em nome de Deus, então é aí que nós erramos, falta-nos isso. Por que razão Jó e os seus amigos não podiam explicar aquilo que estava diante dos seus olhos? Eles não podiam explicar, nem os amigos com todas as boas intenções, nem o próprio Jó. Porquê? Já há bocadinho se falou nisso. Porquê? Dá a impressão que não está a funcionar? Diz-nos a nossa lição porque o mal não pode ser justo. O mal nunca pode ser justo. E, meus irmãos, isto nós temos que compreender completamente. A maior parte... Eu peço desculpa porque isto agora passou tudo de repente. Ficou acumulado ali. É aqui que estamos. A maior parte das pessoas não merece ficar doente, não merece sofrer. E às vezes o que faz sofrer as pessoas à volta é porque é injusto. Porque é injusto. E então há um grito que as pessoas dizem, não é justo, não é justo. É justo com uma criança com... Ainda há bocado víamos um irmão ali com um problema, isto é em todo o mundo, um problema foi-lhe diagnosticado um tumor. Uma criança ali com 4, 5, 6 anos com um tumor, não é justo. E sabem porque é que não é justo? E nós precisamos de perceber isto. Porquê é que não é justo? Porque o mal não é justo. Nós vivemos num mundo de injustiça. E nós queríamos que o mal fosse justo. Mas a doença, quando vem, às vezes há pessoas que a provocam. Mas muitas vezes é injusto. Mas por isso é que nós precisamos de alguém, de um Salvador, que nos livre deste mundo de injustiças. Como se pode fazer face a essa injustiça? Sabem que, às vezes, além das perdas, o sentimento de injustiça ainda é o mais difícil de aceitar. Porque Jó estava a sofrer muitas perdas, mas ele achava que era injusto. Como é que se pode enfrentar? A nossa lição ajuda-nos a perceber. Vamos refletir. Jó não estava a sofrer por causa da sua maldade. Já percebemos isto. Jó estava a sofrer por ser um bom filho de Deus. Quando nós lemos os 2 primeiros capítulos, percebemos o que é que ele estava a sofrer. Então, é uma frase do mensário que está aqui. Então foi a bondade do homem e o seu desejo de ser fiel a Deus que o levou a que acontecesse isto tudo. Porquê? 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 E aqui, esta parte final da lição que eu penso que é mais importante. Diz-nos, às vezes não passa e depois acumula-se, porque Jó tinha, como nós temos, um inimigo enfurecido. Esta é a razão, porque Jó sofreu. Sabem, deixa-me ir para o Apocalipse. O que é que diz o Apocalipse? Ele sabe
que já tem pouco tempo. Ele quem? Meus irmãos, eu penso que quando um crente fica doente, as pessoas dizem, olha, ele não comia, ele não bebia, ele não fumava, ele não sei quanto, ele está doente como os outros. Este é o maior grito que Satanás pode ter. Porque ele exulta. E é natural que no fim dos tempos isto aconteça, sabem porquê? Porque o texto diz-nos mais. Ele está a fazer guerra ao resto. Meus irmãos, quando alguém aqui fica com problemas de saúde, às vezes nós mesmos, olha, afinal, ele fazia, e está como aos outros. Esta é a acusação satânica. Foi isto que ela fez a Jó. Olha, afinal, ele era justo e afinal era uma pessoa que era tão considerada e está a sofrer como os outros. O inimigo é o mesmo, a estratégia é a mesma. E nós não podemos desanimar. Qual é uma das lições mais importantes a extrair do livro de Jó? Aprender a viver pela fé. Confiar em Deus. Peço desculpa que às vezes ando mais, mas ele anda-me tudo de uma vez. Confiar em Deus, mesmo quando não encontramos as explicações racionais, como dizia o irmão René. Aprender a confiar em Deus. Aprender a paciência de Jó. A paciência de Jó. Eu sei que estamos no fim do tempo, é mesmo mais um minuto. Nós falamos muito da paciência de Jó. Sabem que a paciência de Jó a palavra paciência é uma palavra iupomoné, palavra grega usada para paciência. E ela aparece aqui também no livro do Apocalipse. Os santos dos últimos dias também, o que é que eles têm? A paciência dos santos. O problema é o mesmo. O problema é o mesmo. Sabem, eu era para ler, não vamos ter tempo, mas se nós formos a Tiago, é onde nos fala na paciência de Jó, fala na paciência para esperar até Cristo venha. Os crentes do fim têm que ter esta paciência, a paciência de Jó. E o que é isto? Meus irmãos, vamos ver em duas ou três linhas. A palavra epomoné, no grego, é a ideia de ser forte contra o mal. Mas nós fomos ver o pensamento latino, esta palavra é a ideia de resignação penitencial. Nós vemos isto nos latinos. Tens que ser, é a nossa penitência, é a nossa cruz. Sofrem a pensar assim. Os gregos, não, tu és o maior, tu podes. Sabem qual é o pensamento hebraico? A paciência de Jó, ou a paciência dos santos, significa a ideia de esperar em Deus. Quando dizem que está a paciência dos santos, diz que aqui está aqueles que esperam em Deus. E, meus irmãos, é isto que nós precisamos de aprender. É isto que precisamos de aprender. Esta palavra. Eu vou ler 3 textos bíblicos rapidamente. Salmos 37:9. O que é que nos diz? Alguém quer ler? Alguém que leia, por favor. São 3 textos. Aqui, a palavra que está aqui traduzida por experiência, a por esperam, é a palavra, na Septuaginta, é a paciência, é epomoné. O que é que diz lá? Aqueles 37:9. Quem lê, por favor? Muito obrigado. O que esperam no Senhor, os que têm a paciência de Jó, os que têm a paciência dos santos, o que é que lhe vai acontecer? Outro texto, rapidamente, por favor, que eu não queria passar da hora. Isaías 40:31. O que é que diz lá este texto? É muito importante para todos nós. Isaías, o que é que diz lá Isaías? Meus irmãos, é isto que nós precisamos de ler aos que sofrem. Aqueles que esperam no Senhor renovarão a sua força. Aqueles que esperam, aqueles que têm a paciência dos santos, ou os que têm a paciência de Jó. E o último texto, Miqueias 7:7. Leiam este texto, por favor. Aliás, eu tenho todo escrito aqui. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Leiam isto às pessoas que estão em sofrimento. Não é dizer que é por causa disto, que é por causa daquilo, esqueçam. Esperem no Senhor.
Eu, porém, esperarei no Senhor. A paciência de Jó, a paciência dos santos. Estes esperam no Senhor. Concluindo, meus irmãos, digam isto às pessoas. Quando não tivermos mais nada para dizer, quando nós não compreendermos o sofrimento, não nos ponhamos com juízos e a defender Deus. Recomendemos, espera em Deus. O teu Deus te ouvirá. Quando? Não sei. Aprende a esperar em Deus. Concluindo, não precisamos de tentar ser advogados de Deus. Precisamos de conhecer o tempo em que vivemos e saber o inimigo que temos. Foi isto que falhou a Jó e aos seus amigos. Eles desconheciam, eles não podiam conhecer o inimigo que estava por trás. E nós hoje, que estamos no tempo do fim, em que é feita guerra ao resto da sua semente, precisamos de conhecer isso. Precisamos de aprender a confiar humildemente em Deus. Precisamos de saber esperar em Deus. Isto é a última parte da nossa lição. Se quiser passar aqui o que é que isto que é? É o desafio da fé. É isto que nós precisamos para enfrentar as lutas dos nossos dias. Meus irmãos, muito obrigado por terem estado tão colaboradores ouvindo esta lição. Que o Senhor nos possa ajudar. É a minha oração.
Agradecemos aos três por este momento especial, que Deus vos continue a abençoar e que possam colocar os vossos dons ao serviço do Senhor. A Escola Sabatina gostaria de anunciar que temos duas ofertas no nosso cestinho, uma delas no valor de 20 euros sem designação e outra também no valor de 20 euros, mas com a designação para o que for mais necessário. De facto, é a nossa oração que Deus possa continuar a abençoar não só os doadores, mas também as pessoas que vão orientar estas ofertas para que este dinheiro possa ser usado para o avanço da obra do Senhor. E agora vamos terminar da mesma maneira que começamos, entoando um hino ao Senhor. E vamos cantar o hino 88, Achei um Grande Amigo. Que realmente ao som da música nos possamos levantar e louvarmos ao Senhor. Querido Deus, Pai eterno, nós estamos gratos, Senhor, porque nesta manhã, na Tua casa, podemos refletir na Tua palavra. Podemos refletir, Senhor, na importância de tentarmos estar silenciosos diante da Tua majestade, da Tua grandeza, e possamos entregar as nossas vidas certos do que farás o melhor para cada um de nós. Rogamos particularmente, Senhor, por todos aqueles que passam momentos de sofrimento nas suas vidas. Ó Senhor, que eles possam aumentar a sua confiança em Ti, que esperem em Ti, certo, Senhor, que Tu tens a solução para todos os problemas. E em breve voltará o tempo, o dia, em que nós viveremos para sempre contigo na eternidade,
libertos da dor, do pecado e sofrimento. Ajuda-nos a Te amar acima de todas as coisas e a sentir sempre a paz, a doce paz da Tua presença. Rogamos em Jesus, nosso amado e único Salvador. Amém. Ceresc, în toate înfloresc, și nu-i pe lume nimenea să poată povesti iubirea Ta. Doamne, cât al frumos în cerul maestos, nu-i nimeni în lume arată să pună în vers iubirea toată. Doamne, eu aș vrea să cânt tot ce-i nobil pe acest pământ, tot ce e iubirea Ta. Dar mă umple lacrima. Doamne, aș vrea să cânt ale dragostei frământ, doar mâna Ta mă va ridica, doar